Vamos dar início aqui à nossa, oi? A nossa oitava sessão, né, desse ciclo aqui do período do nosso confinamento, sessão de humanidades médicas. Essas sessões podem ser ampliadas para humanidades de saúde. Ela pretende apresentar outros saberes de outros campos de conhecimento, em particular das ciências humanas, ou das artes como um todo, artes cinemáticas, artes literárias, artes visuais, artes plásticas, de tal maneira que isso possa contribuir para a formação dos profissionais de saúde, particularmente essa virtude, né, chamada de sensibilidade profissional. Bom, hoje temos o enorme prazer, né, de trazer aqui o professor Dr. Luiz Augusto Fischer. O professor Luiz Augusto Fischer é professor titular de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é graduado em letra pela mesma universidade, em 1980, mestre e doutor. Fez estágio de pós-doutoramento na Sorbonne, em Paris, autor de vários livros, né? Incluindo 3 livros que eu tenho aqui na minha mão, Machado e Borges, e outros ensaios sobre Machado de Assis. Um livro que eu gosto muito, eu sugiro a todos os professores que estão aqui, Filosofia Mínima, ler, ensinar, ler, escrever, ensinar, aprender, e um livro sobre literatura brasileira, pelo menos são os 3 que eu tenho. É um prazer enorme. Queria também agradecer ao primo dele, né, o Gilberto Bueno Fischer, que foi quem nos apresentou. Já fazia algum tempo que eu queria conhecer o Luiz Augusto, eu já conhecia desses livros e das suas publicações, particularmente, né, as suas resenhas críticas de altíssima qualidade na Folha de São Paulo. Então, queria dizer da nossa satisfação aqui, da Faculdade de Medicina, do nosso Núcleo de Desenvolvimento da Educação Médica, do DEM, da nossa Universidade Federal do Ceará. Agradecer a presença de todos aqui, estou tendo grandes amigos, já falei a maioria aqui, e queria então passar imediatamente aí a palavra para o professor Luiz Augusto Fischer, iniciar os debates, fazer a sua apresentação e celebrar, né? Machado de Assis é sempre um grande encontro. Muito obrigado, professor, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Vou falar um pouquinho, vamos ver se está sendo bem recebido, se está todo mundo ouvindo bem. Se tiver algum problema, por favor, me avise. Vou começar dizendo uma circunstância curiosa, né? A gente marcou de falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas antes desse boom que aconteceu semana passada nos Estados Unidos. Acho que todo mundo acompanhou, né? Ele foi publicado naquela coleção dos clássicos da editora Penguin, quer dizer, entrou na seleção mundial, né, de literatura, e recebeu uma resenha super positiva no site da New Yorker, né, que é uma revista super prestigiada assim, intelectualmente, e resultou que em um dia o livro dele esgotou, né? Foi a primeira tiragem foi terminada assim, porque a resenha era muito elogiosa, mas também porque ele tem muito valor, né? Quer dizer, as pessoas começaram a ver que ele é bom. Não é a primeira tradução do Brás Cubas ao inglês, eu acho que é a terceira, na verdade. Mas para quem se interessar, essa tradutora, me esqueço o nome dela agora, Devaux, tem um sobrenome francês. Essa tradutora, ela parece que fez um trabalho realmente magnífico. E a revista Piauí, o site da revista Piauí tem uma matéria com ela em que ela conta coisas sobre, enfim, esse trabalho arqueológico que os tradutores têm, né? De ir atrás de referências cifradas e tal, e tentar repor esses significados na língua de chegada. Bom, então é isso. Eu só quero me dar mais um crédito aqui, que na verdade é só para dizer que como eu gosto do Machado, eu fiz eu dirigi a edição de todos os romances do Machado, edições anotadas, para a editora LPM, que é aqui de Porto Alegre, naquele formato de bolso. E faz relativamente pouco tempo, foi em 2008, 2010, aproveitando o centenário de morte do Machado. Então foi um momento em que eu reli todo o romance do Machado, e é isso, realmente é um mundo, ele é inesgotável, é isso, ele é o nosso Shakespeare, né, para fazer uma comparação que todo mundo
conhece. Ele é um sujeito que a gente pode ir, voltar, retornar, ler de trás para diante e tal, e ele sempre tem o que dizer. Bom, muito modestamente aqui, a minha ideia foi só falar do começo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tentando talvez oferecer uma chave de leitura que, enfim, não sei se é a melhor, mas é a que eu conheço e acho que ela abre algumas portas, né? Eu pensei em começar então com esse material que está aqui na tela, que são algumas imagens e alguns dados sobre a vida do Machado. Para quem estuda literatura, muitas vezes a biografia é um assunto meio proibido, assim, porque por muito tempo a teoria da literatura batalhou para separar a obra da vida, né? Havia uma tendência ainda, enfim, cento e tantos anos atrás, de explicar a obra pela vida e a vida pela obra, e muitas vezes para impugnar a obra pela vida ou a vida pela obra, né? Acho que eu contei naquele grupo lá dos médicos para quem a gente conversou, né, do grupo do Álvaro e do meu primo Gilberto e outros, né, e o Machado era gago, né, e parece que quanto mais nervoso ele estava, mais angustiado, mais ele gaguejava. E um inimigo dele, um crítico da época, chamado Silvio Romero, eu acho que era... Ele estudou em Pernambuco, mas acho que ele era de outro estado, não me lembro qual, Paraíba, talvez. Escreveu atacando o Machado e fazendo um comentário sobre a linguagem dele, dizendo assim que o Machado pontuava mal e que isso era um resultado da sua deficiência nos órgãos da palavra. Tipo assim, ele gaguejava pontuando. É uma bobagem, né? Mas, enfim, estou dizendo isso para evocar o valor que a biografia tem, não como explicação da obra, mas como, enfim, como um elemento a mais, né? É interessante saber coisas. Bom, o Machado tem essa foto dele da maturidade, é uma figura que acho que todo mundo sabe, ele era filho de um pai afrodescendente, né? Os avós paternos dele tinham sido escravos, mas foram alforriados em vida. Então, o pai do Machado de Assis já não era escravo e ele também não era. Nunca foi, né? E a mãe do Machado era uma imigrante pobre portuguesa. Então, essa é uma das questões assim que sempre cerca um pouco a biografia do Machado e hoje em dia recobra sentido por causa desses episódios medonhos de racismo, né? Em que os negros brasileiros, na área da literatura, reivindicam o Machado de Assis com toda a razão, né? E, enfim, isso reposiciona as coisas, né? Mas o Machado é um sujeito que abordou muito pouco o tema da escravidão. Então, vou falar um pouquinho da vida dele aqui, só muito rapidamente. Na vida civil, eu anotei ali, ele é filho de um pai pobre, livre urbano. Livre no sentido de que não era escravo, nunca foi, né? E mãe imigrante pobre, de uma das Ilhas Açores, né? Então, é um sujeito que tinha, pela parte da mãe, parece que ele nunca teve nenhuma relação com parentes, né? Pelo menos ele não deixou registrado e nunca ninguém descobriu. Até os 30 anos ele é jornalista, basicamente jornalista de fazer jornal, assim, de cozinha de jornal, né? E aí, aos 30 anos de idade, por volta disso, ele obtém as condições para virar empregado público letrado. Isso significa que o Rio era a capital, né? Então ele passa a ter uma condição social assim, muito, muito boa, né? Considerando a pobreza da sua origem. E também por essa época, pouquinho depois ele casa, e o Machado nasceu em 1839, então estamos falando que ele virou empregado público aí por 1869, 70. Ele casa com uma mulher muito importante, a Carolina Xavier de Novaes, que era uma portuguesa que veio para o Brasil por casualidade. Na verdade, ela era filha de um sujeito de boa posição social em Portugal, era Ourives, e ela vem para cá para cuidar de um irmão que era amigo do Machado de Assis e tinha demenciado. Era um rapaz também, Faustino, e foi em função desse doente que o Machado e a Carolina se conheceram. Ela era uma mulher muito, muito culta. Dizem que tinha lá em Portugal, ela tinha tido muitos pretendentes, mas tinha rejeitado todos. E veio para o Brasil e se encantou com o Machado, os dois casaram e tal, não tiveram filhos, mas tiveram, ao que tudo indica, uma vida muito feliz, os dois, né? Ela morreu em 1904 e ele morreu em 1908. E como funcionário público, eu anotei aqui, ele chegou a ser chefe de gabinete de ministro. Eu não me lembro qual é o nome do ministro, Ministério do Interior, qualquer coisa assim, que cuidava de obras e um monte de coisa. Uma outra nota assim, genérica interessante é que até os 40 anos de idade, ele era, nessa ordem,
poeta, dramaturgo, crítico, romancista e contista, né? Ele é mais poeta e dramaturgo e crítico do que romancista e contista. E dos 40 anos em diante, ele é basicamente romancista e contista. Então, enfim, ele escreveu 200 e tantos contos, escreveu 10 romances, e é isso, né? Eu acredito que é um material inesgotável. Mas eu botei aqui. Assim, para acompanhar um pouco a história dele, é bom lembrar que ele conheceu esses episódios da história brasileira assim, muito fortemente, né? Ele viveu até os 50 anos de idade no Segundo Império, né? Começa em 41, ou 40, né? Nem me lembro mais. Mas enfim, ele nasceu em 39, então ele acompanha todo o Império do Pedro II, era um cara por quem ele tinha admiração. Tem uma controvérsia para saber se ele era monarquista ou não, mas enfim, a impressão que dá é que ele não tinha nenhum problema em conviver com a monarquia, que era uma monarquia com democracia ativa e tal, o parlamento funcionando, isso tudo, na imprensa livre. Depois ele tem esse episódio importante aí da Guerra do Paraguai, que foi muito importante no Rio de Janeiro, especialmente, e aqui no Rio Grande do Sul também, mas enfim, no Rio foi importante, porque foi um momento de muito debate público, né? A guerra era muito cara, custava muito dinheiro, muitas pessoas, muitas vidas também, né? Então ela era motivo de controvérsia pública muito forte. E depois ele conheceu a República, né? Particularmente tem esses episódios da história das leis abolicionistas, né? Que também dizem respeito ao Machado de Assis indiretamente, né? Enfim, gosto sempre de lembrar isso para posicionar o Machado. Havia muitos escravos da mesma cor de pele do Machado de Assis, né? Então o Machado de Assis podia andar na rua e ser visto como escravo. Isso é uma coisa que para nós hoje em dia é inconcebível, mas isso era a rotina da vida dele. Não consta que ele tenha sido constrangido por causa disso, mas ele aborda isso em pelo menos um conto muito importante, que ele escreveu bem no fim da vida, chamado Pai contra Mãe, em que esse assunto é o conto em que ele, digamos, equaciona a sua relação com o legado, péssimo legado da escravidão. Depois tem a Lei do Ventre Livre, de 71, que para o Machado é muito importante. É um assunto importante na vida dele, porque ele era funcionário público nessa época e tratava da aplicação da Lei do Ventre Livre. Então, não era uma coisa assim remota para ele, né? A Lei dos Sexagenários não tem muita importância na vida dele e a Lei Áurea, finalmente. Aí que coloquei aqui, acho que eu botei umas... Não apareceu. Assim, aí umas fotos dele, só para ter uma ideia. Ele era um sujeito magrinho, né, como dá para ver, aos 25 anos. Ele tinha um aspecto enfim, de um jovem, assim, com uma cara de intelectual, né? Intelectual que não sabe bater um escanteio. Na época não tinha escanteio, né? Porque no futebol não tinha chegado, né? Mas enfim, aí ele. A primeira biógrafa dele diz que ele era um homem feio, pura e simplesmente, assim, era um feio, né? Aqui é uma foto dele de 1890, então ele com 40 e tantos anos, né? Não, quase 50 já. Não, 50 anos. É isso. Eu só botei a capa de uma das edições do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro pertence a mim mesmo. Mas não é uma primeira edição, é uma terceira edição. Bom, é isso. Então vamos passar agora para a leitura do texto. Acho que o texto vai entrar na tela, mas pelo que eu entendi, cada um pode baixar aí se quiser, né? Eu fiz um arquivo muito singelo, simplesmente com o texto dos primeiros capítulos do Memórias Póstumas de Brás Cubas, como forma de acompanhar, né? Eu vou lendo aqui, depois se alguém quiser discutir, acho que não dá tempo de discutir ao vivo, né? Mas se alguém quiser, depois pode encaminhar perguntas. Então, começa um pouquinho antes do que está na tela aí. Ele é escrito entre março e dezembro, é publicado entre março e dezembro de 80 numa revista, né? E publicado em 81 na forma de livro. Tem esse dado aí. Ele, não sei se interessa saber, mas enfim, biograficamente tem isso. Ele, em 79, no final de 79, ele teve uma crise de saúde muito forte, que se manifestou na forma de uma cegueira temporária, que foi associada com a epilepsia, né? Ele era vítima de epilepsia. Então, como os médicos gostam de dizer, vocês gostam de dizer, né? Ele fazia um ataque, vocês culpam o paciente, né? Nós, pacientes, não fazemos nada. Pô, como assim fazemos? Que história é essa? Não, tô brincando.
Ele teve, então, uma crise bem forte e foi a primeira vez, depois de adulto, que ele parou de trabalhar por mais de um mês. E nesse período em que ele estava recolhido, ele ditou os primeiros capítulos para Carolina, né? Então tem essa circunstância dramática assim da vida dele e bom, em função disso, ele talvez ele tenha soltado a mão assim de uma maneira inesperada, né? Eu vou pedir para passar para a página seguinte, mas no prólogo ainda. Ele escreveu um prólogo para a terceira edição que é bem interessante. Ele diz, ele apresenta de maneira assim um pouco brincalhona, não, muito brincalhona, aliás, diz assim: a primeira edição das Memórias Póstumas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira pelos anos de 1880. Postas mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei algumas coisas, ainda algumas coisas, e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Assim composta, sai novamente à luz essa obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistrano de Abreu, que era um historiador e também era crítico literário, noticiando a publicação do livro, perguntava: as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance? Ou seja, elas causaram tanta impressão que o Capistrano de Abreu chegou para ele: escuta, isso aqui é um romance? Esse troço estranho aqui é um romance? Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente As Viagens na Minha Terra, que é um livro do Almeida Garrett, um escritor português que, de fato, o Machado lia, né? Ao primeiro, respondia já o defunto Brás Cubas, que nós vamos falar em seguida. O Brás Cubas é o personagem do livro e é o narrador, com o detalhe de que ele está morto, como o título anuncia, né? Memórias Póstumas. Então, o Machado de Assis, assinando com o próprio nome, ele cita o Brás Cubas, que é uma personagem que ele inventou, né? Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante, que sim e que não, ou seja, que é um romance e não é um romance. Que era romance para uns e não era para outros. Quanto ao segundo, assim se explicou o finado. Aí ele cita o Brás Cubas. Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, escritor inglês do século XVIII, Lawrence Sterne. Muito engraçado, está traduzido ao português, uma excelente tradução, aliás. Um Xavier de Mestre, que é o escritor francês, que viveu a Revolução Francesa, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou. Xavier de Mestre, A Roda do Quarto. O de Mestre escreveu um livro chamado Viagem ao Redor do Meu Quarto. Ele era um nobre que foi confinado na torre do castelo dele. E ele escreveu um livro sobre esse confinamento de maneira muito brincalhona, assim. Então, enfim, ele narra coisas do tipo: essa manhã eu acordei, desci do lado direito da cama, dei 3 passos, cheguei na janela, olhei um carpinteiro que trabalhava. Mais ou menos como nós estamos agora. Então, Xavier de Mestre, A Roda do Quarto, Garrett na terra dele, Sterne na terra dos outros. O Sterne tem um livro sobre uma viagem à França e à Itália. De Brás Cubas se pode talvez dizer que viajou à roda da vida. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama rabugens de pessimismo. Rabugem a gente não usa mais, mas usa ainda rabugento, né? Um cara rabugento. Então é isso, o Brás Cubas era meio rabugento, pessimismo rabugento. Há na alma do livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero que está longe de vir dos seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais, aí o Machado faz uma brincadeira final, não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e a outros conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Então, é o Machado de Assis, autor, comentando com alguma distância de tempo já o livro que ele próprio tinha criado. Bom, aí vem o prólogo escrito pelo Brás Cubas. Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é se esse outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. Ou seja, ele já começa dizendo, o Brás Cubas começa dizendo: olha, não vou ter leitor para esse livro. Vou ter 10. Aí depois ele ainda se corrige. 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, aí vem aquela frase que a gente leu antes, né? Se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Uma coisa que eu acho que é notável aqui para começo de conversa é que, ao abrir o romance, o narrador, que é o próprio personagem, convoca diretamente o leitor. Convoca dessa maneira um pouco desaforada, né? Diz: olha,
Leitor, tu abriste esse livro aqui, eu vou dizer o seguinte, talvez tu não resista a esse livro. Esse livro talvez não tenha nem 5 leitores. Qual o efeito disso para um leitor acostumado ao romance daquele momento? O romance, o sujeito abria as páginas de um romance para ler uma história. Só que aqui, em vez de começar a ler uma história, o leitor começa sendo interrogado. Então, esse deslocamento que o Machado faz é uma das brincadeiras mais magníficas, que ele não é o cara que inventou, ele está citando o Stern, que é o cara que faz isso e tal, mas no Brasil, certamente, ele foi o primeiro, e acho que em língua portuguesa, talvez ele tenha sido talvez o primeiro a fazer isso em ficção, né? Então, essa convocação para o leitor, atalhando muito o raciocínio, dá para dizer que é o seguinte, isso aqui é o primeiro momento em que, mesmo no Ocidente, nesse momento está começando um questionamento que tem, simplificando bastante o raciocínio, tem no Freud um ponto alto. Quer dizer, o Machado é um cara que não alega mais inocência e não reivindica a inocência, a partir do Brás Cubas, né? Os romances anteriores dele são bastante convencionais, né? Helena, Enhar Garcia e tal, alguns devem ter lido. Mas do Brás Cubas em diante não tem mais inocência. E não tem inocência nem mesmo na posição que o narrador tem, né? Aquele narrador que se escondia atrás das palavras, que apenas contava uma história, esse narrador não tem mais lugar. Então é como se o Machado estivesse ecoando, e aqui no Brasil inventando, essa consciência crítica que é moderna, a consciência crítica do século XX, né? O Machado está antecipando. Aliás, entre parênteses, esse é um dos motivos pelos quais na língua inglesa ele tem sido saudado, porque ele fez coisas que em língua inglesa, na verdade, vão aparecer muito fortemente com a Virginia Woolf, com o James Joyce e com outros, enfim, mas uma geração depois, né? Bom, não quer dizer que não haja gente em língua inglesa fazendo isso, um pouco já tem, enfim, a gente podia falar sobre isso, mas não é o caso. Ele segue dizendo assim, escrevia essa obra com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, ou seja, entre a galhofa é o deboche, né? E a tinta da melancolia, são dois extremos, né, do humor. E não é fácil antever o que poderá sair desse conúbio. O conúbio é casamento, ou seja, vai ser uma coisa extraordinária. Acresce que a gente grave a gente séria, as pessoas sérias, honradas e tal. A gente grave achará no livro umas aparências de puro romance. Ao passo que a gente frívola é, enfim, leviana, né? Ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Tá, aqui temos um trocadilho vivo, né? Ele está dizendo, os graves vão achar que isso aqui é puro romance, ou seja, pura lorota, né? Pura mentira, invenção. Ao passo que a gente frívola não achará o seu romance usual. Quer dizer, acostumado a ler aquelas historinhas convencionais de telenovela, novela da Sete da Globo, essa gente não vai achar isso aqui. Ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. Também é uma outra piada, ele se contradiz, né? Ele se dá um tombo, por assim dizer, né? O melhor prólogo é o que contém menos coisas ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias trabalhadas cá do outro mundo. Aqui estamos lidando com um negócio realmente extraordinário. A moda narrativa na época do Machado é o realismo, no sentido amplo, né? Ou seja, histórias contadas para desvendar a verdade que se esconde atrás das aparências. Isso é o realismo, né? Contar a verdade. Alguém que mostra que é uma pessoa santa vai ser mostrada como uma pessoa perversa, né? Um sujeito que parece um bom homem, um cordial, vai ver um opressor e tal, né? Isso é o realismo. E o Machado está dizendo assim, nesse âmbito do realismo, ele vai dizer assim, eu não vou nem contar o processo extraordinário de composição das memórias que eu escrevi aqui do outro mundo. Como assim do outro mundo? Que outro mundo é esse? Dá para escrever no outro mundo? Enfim. E, por outro lado, eu meio que pisco o olho e a gente fica assim, peraí, esse cara está me sacaneando, né?
Não tem outro mundo, quer dizer, ninguém escreve do outro mundo. Mesmo que haja outro mundo, ninguém escreve de lá para cá, né? Salvo a hipótese de, como é que se diz, de centro espírita, né? Aliás, nessa época do Machado, está começando esse negócio de, essa visão, enfim, do Kardec, Allan Kardec e tal. Bom, seria curioso, mas nimiamente extenso, né? Excessivamente extenso, e aliás desnecessário o entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, agora ele pega o leitor pela gola, né? Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa, ou seja, fiz bem. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Um piparote é um... Então o leitor já entra aqui, ele sabe que ele vai ser driblado o tempo todo, não é isso? Ele vai tomar a bola pelo meio das pernas, entendeu? Vai se extraviar, né? Faz parte do jogo. Capítulo 1, hábito do autor. Vocês vão ver o que ele faz, as firulas que ele faz nessa abertura. Começa dizendo assim, bom, é um memórias, então se espera que memórias seja um momento de verdade também, né? Quem está contando memórias é um sujeito, em geral, quem escreve memórias ainda vivo, né, escreve para repassar a sua vida e tal, para dar contornos talvez mais amenos para uma vida que talvez tenha sido tumultuada, essa coisa toda, né? Daí ele diz assim, algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. A primeira frase das memórias é uma consideração de método. Ele está dizendo, eu fiquei pensando como é que eu começaria. Se começaria pela minha morte ou pelo meu nascimento. Vê que ele já está depois da morte, então ele tem essa vantagem, né? Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Um trocadilho famoso dele, né? Em geral, a ordem no português é substantivo e depois adjetivo, né? Então ele diz, eu não sou um autor defunto, ou seja, um autor que já morreu, ou seja, um autor que já deixou de ser lido, mas um defunto autor, ou seja, eu sou um morto que escreve, né? Para quem acampa foi outro berço, campa é o túmulo, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. E também tem uma outra pirueta, né? Ele diz assim, então eu sou um defunto autor, não um autor defunto. Mas o outro motivo é que, assim, começando pela morte, ao contrário dos outros, o meu escrito ficaria mais galante e mais novo. O que quer dizer mais novo? O que quer dizer mais galante, né? Quer dizer, onde é que está a força do argumento do novo? O Brás Cubas diz, né? Não, é mais novo, mais bonito, tipo um produto novo, assim que se anuncia, né? Bota umas luzes em cima dele. Nada do que tu imagina que seja comum, digamos, numa confissão, numa memória. Memória é um negócio que o cara faz com certa solenidade, né? Aí vem uma frase que é terrível, quando ela é colocada em perspectiva, é uma frase que é impressionante. Ele diz assim, Moisés, que também contou a sua morte, sabe quem nós estamos falando, Moisés? Moisés, aquele da Bíblia, tinha uma crença de que o Moisés tinha escrito os primeiros livros da Bíblia, né? Enfim, evidentemente que se o Moisés existiu alguma vez, não foi ele que escreveu, né? Mas, enfim, o Brás Cubas diz, Moisés que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. 2 pontos. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os livros mais clássicos que são compartilhados por judeus e cristãos, né? Então, modestamente, o Brás Cubas diz o seguinte, bom, o time é bom, eu e o Moisés estamos, entendeu? Lado a lado. Moisés fez de um jeito, eu vou fazer de outro. Moisés contou a sua morte no fim, mas eu, ao contrário dele, vou contar no começo. Então, aqui a gente já tem uma característica para a qual se usa uma palavra que a crítica literária machadiana usa muito, que é desfaçatez. Esse cara aqui não tem vergonha na cara, entendeu? Ele se julga alguém comparável a Moisés. Pô, Moisés é um dos pilares do Ocidente. Pode se achar qualquer coisa dele, mas ele é um dos pilares do Ocidente. E o Brás Cubas diz, não, entre o Moisés e mim só tem uma pequena diferença. Ele narra a sua morte no fim, eu vou narrar no começo. Então, nós estamos vendo aqui que se trata de um sujeito assim, despundoradamente vaidoso. Só que também, ao mesmo tempo, é o seguinte, é despudorado e não é, né? Porque ele diz isso de maneira tão cifrada que a leitura rápida passa batida por aqui, né? Mas quando presta atenção, diz, pô, Pentateuco, como assim? Quer dizer que teu livro é do tamanho do Pentateuco, então? Bom, aí
depois dessa introdução metodológica, ele diz assim: dito isto, expirei às 2 horas da tarde, numa sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. O Machado de Assis, autor, tinha 30 anos nessa época, né? Ele está dando esse como sendo a morte do Brás Cubas. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Não sei, eu vou aborrecer vocês mais um pouco, assim, para marcar bem, né? Olha essa frase. É uma frase em que ele faz um relatório das suas posses, por assim dizer, né? Tinha 64 anos, era solteiro, possuía 300 contos. 300 contos é grana, né? O cara tem muito dinheiro. E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. É como se ele fosse listando, entendeu? As coisas. Tudo é quantificável. 64 anos, 300 contos, 11 amigos. Mas quando se presta atenção nessa sequência, idade é uma coisa que se conta com número, né? 64 anos. 300 contos, tudo bem. Se usa número para contar. Agora, contar amigos é a mesma coisa que contar dinheiro e contar a idade. Eu quero dizer, forçando um pouco a barra eu agora, nós estamos falando de um sujeito que equipara tudo, entendeu? Quer dizer, assim como eu tenho 64 anos, tenho 11 amigos. Sendo um pouco maldoso, mas o Brás Cubas é um cara horrível, né? Ele é um sujeito horrível. É um sujeito despudorado. Se vocês forem ler de novo assim, que vocês vão ver, é um cara lamentável. Mas é um cara educado. Esse é o negócio. É um cara, entendeu? Chique, assim. Às vezes, quando eu dou aula, agora não adianta mais que esse símile já não faz mais sentido, mas uns anos atrás eu dava aula dizendo o seguinte: espero que não tenha nenhum parente desse que eu vou citar agora aqui entre a nossa audiência. Mas o Brás Cubas era o Ike Batista. Sabe o Ike Batista? Um cara elegante, falava alemão, tal, chique. Roubava, mas era um cara elegante, né? O Brás Cubas, na minha cabeça, é um tipo assim, entendeu? É um sujeito assim, cordial, bonito, sabe cumprimentar as moças quando entra, quando sai, mas é um bandido. E eu estou forçando a barra que vai dizer, nesses momentos, assim, a gente começa a enxergar o caráter dele. É um cara que conta o número de amigos como conta a idade e conta dinheiro. Bom, voltando. Então ele tinha, aí ele mesmo se exclama, 11 amigos, ou seja, ele só tinha 11 amigos. 11 amigos foram no enterro dele. Aí ele atenua um pouco, diz assim, verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste, constante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora também já é uma contradição, né? A intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Então, agora ele está lembrando uma frase dita, ele, morto, já ouve o discurso. Aí esse cara, esse fiel de última hora, diz assim, vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. É um clichê, né? A chuva está chorando a morte. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Ele transcreve uma parte do discurso e aí olha o comentário que ele faz. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Ou seja, o cara comprou, entendeu? Ele comprou esse elogio, por assim dizer, né? Era um amigo comprado. Então faz sentido aquela frase dele que para tudo, né? Eu não sei se isso existe de verdade, mas dizem que o Marx, em algum momento do Capital, que eu só li parte pequeníssima, ele diz que o capitalismo tem essa característica de ter só uma pergunta para tudo. A pergunta é, quanto é? Quanto custa? Pode ser, enfim, um produto, como pode ser uma pessoa, como pode ser um valor, né? Quanto custa? É mais ou menos isso, né? O Brás Cubas é um cara com esse despudor. Então tá, bom e fiel amigo, não me arrependo e tal. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. Tem várias citações aqui, se vocês pegarem uma edição anotada, vai ter a referência de tudo, né?
sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas. Nessa época aqui a morte é um espetáculo relativamente compartilhado, né? É uma época em que, enfim, se morre em casa ainda, né? Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e reticências. O terceiro nome ele não está dizendo, né? A terceira mulher que estava com ele. Tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se em saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, né, que chorasse. Não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, mesmo que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. Então era uma mulher que estava lá, não podia dar muita pinta de que estava chorando por ele, resumindo. De pé à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desfilarem o voo desde o Ilício às ribas africanas, está citando um poema, né? Sem embargo das ruínas dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deu para entender a alusão, né? Ou seja, aquela mulher, na hora da morte dele, voou até uma memória da juventude. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, tá tudo assim ameno, né? E aí ele corta essa amenidade dizendo: e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Aí estava ele lá, daquela coisa assim, morrendo e tal, tudo calmo, e um cara afiando uma navalha do outro lado da rua. Juro-lhe que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se minha consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Um pequeno parêntese aqui, o Machado tem um registro lá, um manuscrito do Machado lá na academia, guardado na academia, em que ele, por sugestão do médico que cuidava dele, ele tentou continuar escrevendo quando era acometido de uma crise epilética. Então, ele tem lá isso, enfim, acho que deve estar na internet também, ele fica escrevendo a letra, começa a se desfazer e tal, e acaba num risco, assim, né, quando ele tem uma crise mais aguda. Me lembrei disso porque essa descrição que ele faz da morte aqui, talvez tenha nascido num dos episódios de crise epilética dele, quer dizer, de ele lembrar como é que era, né? O que acontecia quando ele ia ter, né? Porque tinha uns sinais que eram visuais, uma coisa assim, e tal. Uma experiência que ele podia contar a partir de experiência própria. Bom, aí no parágrafo seguinte, que faz o gancho para o próximo, ele diz: morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Eu não morri de uma pneumonia, morri de uma ideia grandiosa e útil. Estamos falando do quê mesmo? Alguém morre de uma ideia grandiosa? Quem morre de uma ideia, a gente imagina que seja um herói, né? Porque o cara morre por uma ideia, por um ideal. Vamos ver. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Aí o capítulo 2 se chama O Emplasto. É uma forma que varia com emplastro. As duas palavras são dicionarizadas, né? Então ele vai contar qual foi a grande ideia que ele teve. Vê que ele narrou a morte, agora vai narrar como ele ficou doente. Ele está contando de trás para diante, né? Foi feito um dia de manhã. Bom, eu ia dizer, não preciso explicar para vocês o que é emplastro, né? Vocês é que poderiam me explicar, né? Enfim, é um negócio físico que se coloca na pele, né?
para uma doença que seja abordável na pele, a partir da pele, né? É importante reter esse significado. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Vou fazer uma imagem, né? Uma ideia ficou pendurada no trapézio, balançando, né? Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Volatim é um palhaço, enfim, acrobata. Burlantim, acho que se usa mais, né? Então ele ficou fazendo piruetas lá, né? A ideia dele ficou fazendo piruetas no trapézio que ele tinha no cérebro. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Isso é genial, né? Quer dizer, uma ideia funcionando no cérebro e ele próprio se divide e fica olhando de dentro do cérebro, olhando a ideia se desenvolvendo. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devora-te. A ideia ficou como um X. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Aqui já tem uma piada também, né? Porque a hipocondria não é uma coisa que se cure com emplasto, né? Mas ele está imaginando, ele teve a ideia, ele não teve a ideia no sentido, sei lá, é o farmacêutico, o bioquímico, entendeu? Ele teve a ideia de fazer um emplasto para curar a hipocondria, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade, ou seja, a finalidade é nobre, era aliviar a melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então eu redigi, petição de privilégio é mais ou menos o que hoje em dia se chama de registro de patente, né? Tem a ideia, registra e tal. Então, na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Então, a ideia seria uma ideia grandiosa com aspecto cristão, de caridade e tal. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Então, ele está contando que já falou para os amigos, contou que era um objetivo cristão, mas os amigos perguntando, ele diz, não, eu vou ganhar dinheiro também, me interessa ganhar esse dinheiro. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressa nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo, eu tinha a paixão do arruído, do ruído, né, da propaganda, do cartaz, do foguete de lágrimas. Deu para entender, então? Ele tinha um motivo cristão, mas ao mesmo tempo queria ganhar dinheiro, e por trás de tudo isso tinha um verdadeiro interesse, que era a fama. Aí ele comenta, talvez os modestos me arguam esse defeito de querer aparecer. Afianço, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Ou seja, os hábeis são os caras que querem o sucesso. Assim, a minha ideia trazia 2 faces com as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada, sede de fama. Digamos, amor da glória. Aqui a gente também já dá para conversar um pouco, né? Mas, enfim, não temos muito tempo. Agora pensa o seguinte, uma moeda, de um lado, ela tem 2 valores, filantropia e lucro. Filantropia e lucro, né? Vocês param para pensar e dizem, como assim? Peraí, filantropia não tem a ver com lucro, né? Já aqui a gente já tem uma contradição. Mas é pior porque tem a face interna ainda que é o desejo de fama. Então, um tio meu, cônego de prebena inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal é a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquiu outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína afeição. Então, ele tinha 2 tios que tinham opiniões opostas. Qual é a solução do Brás Cubas? Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu vou ao emplasto. O cara mobiliza o debate e aí diz, fiquem vocês discutindo isso aqui, eu vou adiante. Agora, esse capítulo 3 é mais impressionante ainda. Mas já que falei nos meus 2 tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico.
O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício. Tanoeiro. Cuba é uma cuba, é um cubo, né? Que se usava para qualquer coisa, mas especificamente no Rio de Janeiro, se usava, em cidades em geral, se usava a cuba como um depósito para matéria fecal, entendeu? Naquelas latrinas de antigamente, né? Tinha uma caixa que se colocava ali embaixo, uma caixa calafetada e tal, e ali entravam os dejetos humanos. Aquilo era levado por um escravo doméstico para ser jogado num riacho qualquer e tal, né? Não sei se vocês ouviram falar isso, mas tinha um apelido cruel para os escravos ou para os, enfim, empregados que carregavam essa cuba nas costas, que era tigre, porque eles ficavam com a pele marcada por listas, né? Das listas do chorume que escorria por meio, né? Nas juntas das tábuas, né? Então, o nome dele, quando a gente ouve assim, diz, porra, Damião Cubas, era o antepassado dele, era tanoeiro, era um cara que fazia cuba. Um ofício humilde, quer dizer, digno, porque era um artesão, mas um ofício humilde. E fazia uma coisa que, na escala, enfim, dos valores públicos, burgueses e tal, é um degrau baixo, né? Então, era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas até que morreu. Então é um cara que trabalhou muito, fazendo cubas e plantando, morreu deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Licenciado é um cara que tem título, né? Aí olha, o Brás Cubas diz agora com a maior cara de pau, assim, neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou. Porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro. E talvez mal tanoeiro. Por que mal tanoeiro? O cara devia ser entendeu? Um cara correto, trabalhou para burro, ele acabou de dizer, o cara trabalhou, se matou e deixou um dinheiro para o filho. Mas a família reconhece como o primeiro esse cara que herdou. Então, a ideia de descender de um trabalhador braçal para esse cretino que está falando aqui é uma coisa abominável. Só que ele trata isso assim com nonchalance, né? É isso. A minha família não reconhece aquele Damião Cubas, né? Então ele diz, então, Damião era um tanoeiro, talvez mal tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Então, vê que se trata de um cretino que frauda a sua genealogia para tirar dela um trabalhador braçal. Como esse apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, que também tem uma piada, né? Cheirar a tanoaria quer dizer cheirar a dejeto, né? Alegava meu pai, bisneto Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Aqui, Cuba significa caixa, né? Então ele diz, não, meu pai inventou uma genealogia que era essa. Não, tinha um outro cara que era herói porque arrebatou 300 cubas aos mouros. Comentário. Então o pai dele era um mentiroso, certo? Comentário do Brás Cubas. Meu pai era um homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas de um calambur, de um trocadilho. Era bom caráter, meu pai. Bom caráter? Ele acabou de dizer que o cara era mentiroso, entendeu? E o Brás Cubas, não, era um bom caráter, meu pai. Varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Pacholice, acho que é, como é que se diz hoje em dia? Meio gabola, meio cara que se acha, né? Grande coisa. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. O pai dele é um cara ótimo. Primeiro tentou falsificar a genealogia, depois inventou. Tudo para esconder o trabalhador braçal. Então, o pai dele primeiro tentou isso. Ele diz, primeiramente entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que é verdade, é o cara que fundou a vila de São Vicente, do lado de Santos, né? Que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo que me deu o nome de Brás. Então, o pai dele, quando foi explicar a origem, disse, não, nós descendemos daquele Brás Cubas, pioneiro e tal, né?
Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão Mori, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Esse é um cara muito digno. Mentiroso, fraudulento, um varão digno. Vivem ainda alguns membros de minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, Lírio do Vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos o sucesso. Acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Aí, temos tempo ainda, mais uns minutos, ou paramos por aqui, Álvaro? Tá com o microfone? Temos sim. Uns 15 minutos, não? Tá bom, então vou mais adiante aqui, no capítulo 4. O 4 é maravilhoso. Ideia fixa. Agora ele vai voltar para aquela ideia que ficou pendurada no trapézio do cérebro dele. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituía essa ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Vê que a conversa com o leitor é constante, né? E por isso a gente fica muito mobilizado. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour. Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Isso aqui é um comentário também, como é que eu vou dizer, que banaliza a unificação italiana. O cara teve a ideia fixa e morreu. O fato de ele ter sido um dos agentes da unificação italiana é nada. Verdade é que Bismarck não morreu. Bismarck, o cara que fez a unidade, protagonizou a unidade da Alemanha. Mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história é uma eterna loureira. Por exemplo, o Suetônio deu um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. São várias alusões aqui, eu vou passar correndo. Veio modernamente um professor e achou o meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, a flor dos Borges, se um poeta te pintou com a Messalina católica, aparece um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade, e se não vieste ali, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Eu vou pular aqui, porque senão a gente não vai sair dessa. Então, várias alusões muito saborosas aqui. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. Interpretação dele sobre a história. Viva a história que dá para tudo, ou seja, dá para ter uma impressão agora, mudar a impressão depois. É possível, como se diz, revisar a história em favor próprio. Ele acabou de contar no capítulo anterior, né? O pai dele revisou a história, dizendo que o primeiro Cubas importante era o Luiz, o licenciado. É isso, né? Então a visão dele de história é essa. A história dá para qualquer coisa, depende da interpretação. E tornando a ideia fixa, direi que ela é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga ou furtacor, é a que faz os Cláudios, fórmula suetônica. Era fixa a minha ideia, fixa como... Ele vai tentar achar um símile. Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Aqui tem uma outra característica do Brás Cubas que o Machado explorava muito em outros personagens também. O Machado, em vida, ele foi reconhecido logo como um grande, como o melhor de todos e tal, mas grande parte do comentário positivo sobre o Machado dizia que ele era um nihilista, ou seja, ele era um relativista assim, que achava que nada no mundo tinha valor de fato, né? Tudo era, enfim, brevidade, esse mundo era só ilusão, etc. E o que faz sentido, digamos, né, para a filosofia enunciada do Machado, né, nos seus personagens, faz sentido. Ao mesmo tempo, essa ideia do niilismo, ela facilita um pouco a nossa vida, né? Porque ao dizer nihilista, parece que o Machado não bota nada no alvo, ou melhor, que ele bota qualquer coisa no alvo crítico. E não é verdade. Algumas coisas estão mais no alvo do que outras, né? Aqui a gente tem esse caso que, enfim, não tinha falado ainda, mas o Machado, antes do Brás Cubas, ele tinha publicado 4 romances, todos os 4 narrados em terceira pessoa, ou seja, narrados de fora, com um narrador que é só uma voz, né? Ele não é personagem, ele é só um ponto a partir do qual a história é contada. Mas aqui a gente começa a ter uma sequência importante dos melhores romances dele que são em primeira pessoa, né? O outro grande romance dele famosíssimo é o Dom Casmurro, que é narrado em primeira pessoa pelo Bento Santiago, no fim da vida, depois de já ter passado tudo e tal. Ele escreve um livro, e nesse livro ele acusa a sua ex-mulher de tê-lo traído, mas
E sem nenhuma dúvida, da parte dele, nenhuma dúvida. Ele acha que ela o traiu e que, portanto, o filho que eles tiveram não era dele, né? Qual é o ponto aqui? O ponto é que entre terceira e primeira a gente tem uma diferença abissal de, como é que eu vou dizer, de condições de verdade, né? Um narrador em terceira é como um narrador de filme de Hollywood, né? Quando a gente vê um filme típico, assim, não de cinema francês, o cinema francês gosta de subjetivar a câmera, né? Mas de cinema norte-americano em geral, e cinema não de hoje em dia, porque hoje em dia os caras gostam de tremer a câmera. Eu acho um saco aquilo, eu fico tremendo a câmera por qualquer coisinha, assim, para mostrar que é subjetivo, né? Mas, enfim, filmão americano tem um narrador, só que é um narrador que não aparece. A gente tem, ao ver o filme, a gente tem a impressão que o que está passando na tela é o que aconteceu. Ora, o que está passando na tela é uma seleção do que aconteceu, certo? E essa seleção é feita por uma inteligência que está atrás das imagens, né? Que está por trás de tudo. Bom, essa inteligência, por assim dizer, é um narrador. E às vezes expressa diretamente o que o autor pensa, às vezes não, mas não importa. Enfim, pensando só no sentido formal, o narrador é uma inteligência, um conjunto de valores que põe em cena algumas imagens, algumas sequências e tal. Bom, mas como eu estava dizendo, o narrador em terceira, assim como o filme hollywoodiano, ele dá a impressão de que ninguém está contando a história. Ao contrário do narrador de primeira pessoa, que a gente tem um ponto de grande importância. O narrador de primeira pessoa, ele é do começo ao fim subjetivo. Isto é, ele está contando a história que ele sabe contar, que ele pode contar, que ele quer contar. Então, o narrador de primeira, ele é uma pessoa como nós, por assim dizer, como o leitor, né? Ele sabe algumas coisas e não sabe outras, né? O narrador em terceira pessoa é onisciente, ele pode saber tudo o que se passa no presente, no passado, no futuro, pode saber o que se passa na interioridade dos personagens e o que acontece externamente a eles, tudo. O narrador de primeira não, ele só sabe o que ele sabe. Ele pode estimar o que o outro está pensando, mas ele não afirma nada, né? Então, estou só fazendo um pouco essa distinção didática aqui para dizer que o narrador, em primeira pessoa, ele nos joga numa outra viagem, que é essa viagem da subjetividade, né? Esse narrador aqui, nesses capítulos iniciais não aparece muito, mas em certos momentos assim aparece ele de corpo inteiro. Um exemplo assim que me ocorre, um exemplo famoso do livro, tem uma hora que o Brás Cubas é jovem e tal, galanteador e namorador, não sei o que, ele vê uma moça sentada ao lado da mãe, numa determinada cena. E ele acha a moça muito bonita, graciosa e tal, e fica meio que imaginando um namoro, né? Um encontro com ela e tal. Bom, a moça se levanta e começa a caminhar e ela é coxa, né? Ela claudica de uma perna. E aí ele, contando a história, ele diz assim, pois é, e aquela moça lá, mas por que ela era tão bonita se ela era coxa? Se ela era coxa, por que era bonita? E passa, segue adiante e conta outra história. Quer dizer, quando a gente para pensar nessa cena, puta, esse comentário dele é de uma crueldade inominável, não é isso? Quer dizer, queria que só as pessoas coxas fossem então feias. Mas por que isso, entendeu? É um tipo de brutalidade no juízo de valor assim que é chocante, né? Mas, repito, tudo isso ele diz de maneira muito elegante, né? O leitor leve passa por cima disso e só acha que ele está fazendo piada. Por isso que eu digo, o niilismo dele é niilismo, mas é um niilismo de denúncia, digamos. Fazendo uma imagem assim meio tosca, a inteligência do Machado de Assis deu a palavra para esse Brás Cubas aqui e fez esse Brás Cubas contar coisas que o Machado de Assis sabia que existiam, mas que o Brás Cubas não diria de público. Tanto que ele está morto, por exemplo, né? Morto ele conta. Assim, forçando a barra é mais ou menos isso. É como se o Machado tivesse aqui meio que se vingando socialmente dos cretinos com quem ele deve ter cruzado na vida, né? O Brás Cubas é um cretino, né? É um inescrupuloso, tudo isso. Mas é elegante, né? O cara é educado, tal. Hoje em dia se diria, o cara tem casa em Miami, né? Faz férias bonitas, faz fotos. É isso. Então, voltando. Ele diz, era fixa a minha ideia, fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Ou seja, esse mundo tudo é brevidade, né?
talvez a Lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta germânica. Aqui a sequência também é estampatória, né? Porque a Lua não é muito fixa. Como assim que não é fixa? As pirâmides do Egito não são fixas. O que ele quer dizer com isso? Pô, o troço mais fixo que tem, uma das coisas mais fixas que tem são as pirâmides do Egito. Estão lá, sei lá quantas centenas, né, de anos, milênios. Então ele diz, mas tudo é breve, daqui a pouco vai passar. Né? Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Ou seja, aqui ele está brincando diretamente com o leitor que espera a narrativa. Eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Não fica torcendo o nariz. Lembra que ele tem um habeas corpus preventivo lá desde o começo. Ele diz, eu vou ter 5 leitores. Então, se alguém reclamar aqui, ele diz, bom, eu não estou te convidando, sai daqui, né? Entendeu? Eu estou contando para 5. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão. Ele está agora sacaneando o leitor diretamente, né? Está dizendo, creio que você prefere a anedota, ou seja, a peripécia, à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que esse livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. E é elegante, né? O Machado escreve bem para burro, né? Pô, o cara faz uma frase linda dessa. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a Batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Pô, falando em impor remédio, não, nós estamos vivendo uma época aí de imposição de cloroquina e tal. Não se iriam dessa história comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há, muitas vezes, várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a arraia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. É muito engraçado, né? A gente começou a fazer uma comparação toda elegante, citando grandes nomes do mundo, e disse, não é bem isso, não, esquece. E passa direto para o outro. Bom, e aí finalmente esse capítulo, ainda tinha mais um aqui, mas bom, vou olhar mais esses 5 aqui. O título é maravilhoso, né? Diga, Álvaro. Não tenho. Tem a parte final daquele capítulo 4, não, que é uma parte. Queria muito que você comentasse. Quer dizer, ô Fábio. Qual é? Deixa eu ver. Volta um pouquinho aí, Fábio. Edifique o nariz, né? Salamina, Alteza. Não, desculpe, não. É isso mesmo. Tem comparação não presta. É a próxima, é o quinto mesmo. Em dia que aparece a orelha de uma senhora. Essa aí. É curta e É isso aí. maravilhosa. Uma coisa boa também dele é a brincadeira que ele faz, e só a partir do Brás Cubas ele faz esses capítulos brevíssimos, né? Porque capítulo de romance em geral é, enfim, uma história inteira. Então, e esses capítulos dele, aliás, na verdade, são desiguais. Às vezes tem mais longos, às vezes tem um capítulo que é duas linhas, às vezes é só uma sequência de pontos, de sinais de pontuação, né? É isso, ele está brincando mesmo com o ritmo da narrativa. E esse título é um sabor, né? Em que aparece a orelha de uma senhora. Se não quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Você sabe que é assim, vocês médicos sabem que é assim que a gente pega a pneumonia, né? É um golpe de ar. O ar encanado, se diz aí também, Álvaro? Se diz no Ceará, ar encanado ou não? Vento encanado? Não. Aqui no sul se diz, pegou um vento encanado, pegou pneumonia. Então ele diz, eu estava lá pensando e tal, querendo resolver os problemas da humanidade, né? Aliviar a melancólica humanidade. E, desatento, recebi um golpe de ar, fiquei doente e morri. Foi isso. Tinha um emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes.
Pelo menos ele tem a autoironia, né? Dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal, e não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Pequeno parêntese. Fazer as coisas incompletamente, sem método, nem sem cuidado, sem persistência, é ele, né? É o cara que faz as coisas assim, à sua vontade, de maneira errática. E mesmo nessa ideia do emplasto, eu insisto nisso, né? Ele fala do emplasto, mas ele não tem nenhuma ideia concreta do emplasto. Ele tem a ideia de fazer um emplasto para aliviar a hipocondria. Nada, nada, é isso, absolutamente nada. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre macróbios, né? Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Fazer qualquer coisa grandiosa, né? Inventar um remédio, fazer uma reforma religiosa, inventar uma instituição política. Vinha a corrente de ar que vence em eficácia o cálculo humano e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Essa frase, o assim corre a sorte dos homens, é dessas filosofias assim enfim, que pode servir para realmente um comentário geral, como no caso dele, é uma coisa que banaliza tudo, torna tudo do mesmo tamanho. Com essa reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação, à semelhança das cegonhas do Ilício, tinha então 54 anos, era uma ruína, a mulher, né? O comentário dele da mulher. Ela era linda na juventude e era, aos 54 anos, uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova. Ainda termina assim com reticências, como um truque narrativo, né? Queremos saber o resto. Não, o resto está no capítulo seguinte. Nós já falamos bastante, né, Álvaro? Bom, podemos ouvir também, você pode voltar em seguida, mas podemos ver o que é que a gente tem aqui no chat, se alguém quer falar. Aqui, a Márcia Alcântara, colega da pneumologia, viu? Dos ventos aí que fragilizam aí o pulmão. Tava aguardando esse quarto capítulo. O Alexandre, do Colégio de Estudos Avançados, traz aqui questões vernaculares. A gestação. Não, o Alexandre indicou aí o endereço daquele artigo que faz o perfil da Flora Thompson DeVoe, essa tradutora do Brás Cubas agora. Brás Cubas agora, legal. Como traduzir Brás Cubas para o inglês com dicionários frágeis e bases de dados gigantescas. Bom, muito bem. Aí estamos abertos aí, queridos amigos, aí para explorar, digamos assim, esse percurso literário que o Augusto Fischer nos trouxe. Tem alguém? A Maria Aparecida está escrevendo? Alguém ia falando? Pois não. Eu ia dizer que enquanto o pessoal escreve, hein, tem esse comentário que eu fiz, ele é um pouco arrasa quarteirão, assim, porque ele tira o Brás Cubas, o narrador Brás Cubas, da condição de um pensador para a condição de um cretino, né? Mas ele é um pensador, né? Quer dizer, as frases dele são bonitas e tal, né? Só que eu tentei dar foi justamente esse fundo, sei lá, ideológico e tal, que é a matriz do pensamento dele. Ele é um cretino, é isso. Lembra como ele termina o livro, né? Ele termina dizendo, o último capítulo se chama Das Negativas. Aí ele diz, enfim, não consegui fazer isso, não fui ministro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por outro lado, coube-me a boa sorte de nunca precisar ganhar o pão com o suor do meu rosto. Ele diz claramente isso, né? Nunca precisei trabalhar na vida. E aí ele diz a última frase, que é aquela
famosa frase, né? Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A Maria Alcântara pergunta, Márcia, desculpa, Alcântara pergunta que se pode dizer que essa narrativa é fluxo de consciência. Bom, no sentido assim estrito, não, porque se chama essa coisa de fluxo de consciência uma narrativa que é mais desarticulada, né? Em que as coisas se associam mais ou menos como num sonho, né? Em que a sucessão dos episódios e do discurso e tal é uma coisa desarticulada, enfim, olhando de um ângulo psicanalítico, com uma ordem que não é óbvia, né? Então, se costuma usar isso mais para uma narrativa como a do Joyce, por exemplo, né, do James Joyce. Então, essa coisa tem a ver com a consciência, mas não no sentido esse do fluxo de consciência, né? A Maria Aparecida diz que era professor excelente, só dizer que não é para ofender o Brás Cubas comparado com o Ike Batista, é verdade. Às vezes eu tenho que achar um símile assim para tentar, tô pensando nisso nos alunos de graduação, né, que começam, né, porque o negócio do Machado tem isso, eu já tinha comentado com o pessoal na outra vez, né? O Machado escreveu para gente adulto, né? Ele supunha um leitor autônomo e não apenas no sentido de que ele dependia de informações e tal que ele ia colocando nessas alusões, né? Mas também porque ele envolve uma maturidade de pensamento, de reflexão, que ninguém tem aos 15 anos, ou talvez nem aos 20, né? Então, é isso, né? Quando o jovem começa a ler o Machado de Assis, a gente tem que oferecer para ele uns anteparos, assim, um amigo meu que diz que a gente tem que fazer oferecer uma calçadeira, sabe aquela calçadeira? Usava para botar o sapato, né? Isso, tem que oferecer uma calçadeira para o cara poder se movimentar, né? Comparar com o Ike Batista é quase um desamparo. Foi só jogar bola, né? Foi só jogar bola. O Gabó. Mas também isso, assim, o elegante que quando vai se ver é corrupto, né? Vazio, né? Vazio. Mas enquanto vou escrevendo aí, bicho, eu sei que é muito longo o que eu vou lhe pedir, mas é um complemento aí. Você contou para a gente no nosso encontro aí particular, digamos, que começou aí escrevendo um artigo, né, sobre as perspectivas de entre aspas, uma comparação aí entre Machado de Assis e Borges, né, e descobriu uma série de questões muito interessantes. E esse artigo terminou virando um capítulo do livro de quase 100 páginas, né? Então, se você puder aí nos dar o prazer de falar alguma dessa sua descoberta aí, dessas similitudes, dessas semelhanças e dessemelhanças, seria legal. Desses dois. Tem, são muitas semelhanças, né? Enfim, eu comecei pensando nas semelhanças mais digamos, de superfície, né? Eles têm, sei lá, o Machado tem muitos contos, o Borges só escreveu contos, o Borges não gostava de romance, né? Falava mal de romance, aliás, né? Achava um tédio completo romance. O Borges, ao que tudo indica, nunca ouviu falar do Machado de Assis, né? Quando ele refere à literatura brasileira, ele fala de duas ou três coisas. Ele conhece de fama, pelo menos, os Lusíadas, né, do Camões, do português, mas enfim. E o Borges nasceu em 1899, né, quando o Machado tinha 60 anos de idade. O Machado já tinha até alguma tradução para o espanhol, se não me engano, até do Brás Cubas foi traduzido para o espanhol meio em seguida, depois da publicação aqui. Mas enfim. E é isso, eu comecei a ver essas semelhanças de temas, né? Frequentemente apareciam essas semelhanças, muito embora haja diferenças enormes, né? Enfim, a vida dos dois é completamente diferente. O Borges é filho de família patrícia, pai e mãe letradíssimos e tal, a mãe dele tradutora do inglês, o pai professor de universidade, faculdade e tudo. O Borges morou na Europa durante toda a Primeira Guerra Mundial, né? Viajou, enfim, era um homem do mundo, né? O Machado nunca saiu do Brasil, tem enormes divergências, né?
Mas aí o que me deu a chave mais assim, forte para fazer essa comparação foi uma comparação, como é que eu posso dizer assim, da visão crítica que cada um tinha sobre o que era ser escritor no seu país, né? Porque isso é uma similaridade interessante. O Machado e o Borges têm um exercício de crítica literária muito forte, muito interessante, de ensaio literário, né? Eles têm realmente têm concepções inteiras, né, sobre o que era ser escritor no seu tempo e tal. E, basicamente, eles têm uma semelhança que chama muito a atenção e que foi, para mim, o motivo da comparação e que tem a ver com a nossa condição de sul-americanos, né? É que os dois perceberam, cada um no seu tempo, que para ser escritor do seu tempo e do seu país, não era necessário, não era obrigatório o cara ficar falando de aspectos óbvios da nacionalidade brasileira e argentina, né? Então, o Machado diz isso, uma polêmica que ele faz lá nos anos 1870. Ele diz, não, eu não preciso falar de índio para falar de Brasil. Entendeu? Eu posso ser brasileiro falando de qualquer assunto, né? E ele, inclusive, se compara não, mas ele diz assim, olha o Shakespeare, por exemplo. O Shakespeare é um cara que escreveu Romeu e Julieta, que se passa na Itália, o Hamlet, que se passa na Dinamarca, e nunca ninguém duvidou que ele fosse inglês, né? Então, ele diz, isso, o cara tem que ter um sentimento do seu país, essa coisa toda. E o Borges é a mesma coisa. O Borges, nos anos 30, ele foi um pouco, 1930, né? Ele foi várias vezes, assim, arguído, né, pela crítica literária argentina, nacionalista, porque ele não escrevia sobre gaúcho. E a Argentina, um dos elementos fortes da identidade cultural argentina é a figura do gaúcho, do gaúcho, né? Como aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho, figuras muito parecidas, né? E aí o Borges saiu com uma maravilhosa. Ele disse, não, ótimo, escrever sobre gaúcho é muito bom e tal, mas se eu me limitar a isso, eu vou fazer pouca coisa. Então, os nacionalistas que exigem que eu escreva sobre gaúcho, na verdade, estão duvidando da minha capacidade de falar de qualquer assunto. E aí ele diz, não, eu me sinto num subúrbio do Ocidente. É uma linda imagem, né? Ele diz, não, eu sou ocidental, né? E, portanto, eu tenho direito a todo o Ocidente. Então, essa foi uma curiosidade assim que me fez, que me movimentou muito, né? Esse ensaio aí que o Álvaro está mencionando, né? Que é essa condição de o sujeito pertencer a um lugar que está na periferia cultural, né, do Ocidente, mas ao mesmo tempo o sujeito não se sente preso a isso, né? Ele é capaz de dialogar. Bom, esse boom, né, da nova tradução do Brás Cubas é um pouco o reconhecimento disso, né? O cara que fez a resenha lá, não me lembro o nome do cara, o cara disse, não, pô, ele escreve bem como pouca gente no mundo, não sei o que e tal. É isso, ele era realmente muito bom, né? Mas tinha contra si o fato de que escrevia em português. Escrever em português para o mundo é o mesmo que não escrever, né? Não é a mesma condição do espanhol, né? Porque o espanhol é uma língua muito mais mundial do que o português. Então, e o Borges, além de tudo, tinha o inglês como língua materna também, né? Ele falava em casa. E o Machado, não, o Machado teve que se puxar pelos cabelos, assim, que nem o Barão de Munchausen, assim, né, para sair do atoleiro, para aprender francês na correria e tal. É isso, basicamente foi para ele. Depois eu apontei várias similaridades, né? Os dois, por exemplo, têm muito desconforto com a vanguarda. Nenhum dos dois gosta de coisa estridente, assim, né? O Machado falava do tédio à controvérsia. Ele dizia que não gostava de controverter, né, de debater, achava chato isso. E o Borges, especialmente depois da maturidade, depois dos 40 e tantos anos, ele começava a dizer assim, quando alguém discorda de mim, a primeira coisa que eu faço é concordar com ele. Eu dou razão para ele. Então, eles têm uma atitude que é muito mais clássica do que moderna, no sentido vanguardista, né? É isso. A outra coisa interessante é que nenhum dos dois, quer dizer, o Machado é bastante, né, nos contos, né, mas nenhum dos dois é muito sensual. Na vida, nenhum dos dois foi sensual, né? São dois caras super, no sentido assim, que são figuras muito discretas e tal, né? O Machado é sensual em detalhes, em geral, em alguns contos, né? E em poucos contos, na verdade, né? Uns braços e tal, Missa do Galo, que são famosos por isso. Mas estou aqui expandindo à toa a conversa aqui.
Tem Lembra a Maria Aparecida aí? penso em Brás Cubas também como uma metáfora do brasileiro do império, que tudo faz para exibir sua nobreza, obviamente falso, ao mesmo tempo é uma reste de altruísmo Brás Cubas, né? É, isso aí. O Machado, sim, é um escritor e filósofo, é isso 100% de acordo. E é um pouco isso, o Machado tem a primeira parte aí do comentário, né? O Machado tinha uma agudeza forte, assim, para enxergar as mazelas brasileiras, embora ele não fizesse nenhum, em geral, ele não escreve nem conto, nem romance com os enunciados de superfície ligados com a vida, sei lá, política e tal. Tem lá no Esaú Jacó, isso aparece como tema, né? Porque os dois irmãos, o Pedro e o Paulo, um é monarquista, o outro é republicano e tal, então um pouco ele brinca com essa cifra da passagem da monarquia para a república, né? Mas na verdade, a leitura que o Machado faz do Brasil é muito mais profunda, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se reconhece com muita facilidade que o Machado é o cara que botou para dentro do romance brasileiro a ideologia do favor, né? A ideologia do jeitinho brasileiro no sentido desse do favor, né? Que é uma das piores crueldades, talvez, da vida brasileira, uma das piores heranças, não apenas da escravidão, como sei lá, da monarquia, dessa mentalidade antigo regime que a gente ainda tem, né? Que é a ideia de que o indivíduo... Primeiro que não são todos os indivíduos que são iguais, né? No Brasil até hoje é assim, né? Tem indivíduos que são menos iguais que outros. Essa ideia da igualdade fundamental de todos, que é o pilar da Revolução Francesa e da independência norte-americana, né? Que os norte-americanos chamam de Revolução Americana, essa ideia da igualdade fundamental perante a lei nós não temos ainda hoje. Então a gente tem muito aqui esses regimes de dependência, né? Que o Machado flagra muito bem, quer dizer, o sujeito que recebe um favor, ele pode se livrar naquele momento, né? Ele fica, digamos, recebe um favor, recebe um cargo, por exemplo, né? Só que o Machado mostra em vários momentos que a natureza do favor ela pode ser benéfica e maléfica, porque aquele cara que concede o favor, ele pode retirar o favor também. Então tu não tem mérito em jogo, né? Quer dizer, por que o cara está lá? Porque ele foi acolhido para lá, mas assim como ele foi acolhido, ele pode ser expulso. Então essa condição faz o sujeito que recebe o favor se tornar menos pessoa, né? Menos indivíduo, né? Ele passa enfim, a bajular e tal, né? A figura exemplar disso é o José Dias, aquele personagem do Dom Casmurro, né? Mas isso está por tudo, né? E no Brás Cubas isso aparece de maneira assim um pouco estridente, porque é o romance mais estridente do Machado, mais gritado, mais explícito, né? Mas aparece também ali na ideia de que o cara que recebe um favor fica quieto. Um exemplo, se vocês forem reler agora o Brás Cubas, vocês vão ver. Tem uma personagem no Brás Cubas chamada Dona Plácida. A história é a seguinte: tem um momento em que o Brás Cubas, essa mulher que aparece chorando no velório dele, foi namorada dele, e depois ela casa com outro cara e e mesmo assim continua amante do Brás Cubas. E eles, na condição de amantes, ele e Brás Cubas alugam uma casinha, né, para ter os encontros amorosos com ela. E ele contrata essa Dona Plácida para fazer uma fachada. Então a Dona Plácida dava o ar de ser a dona da casa, mas na verdade ela era empregada dele. E aí quando ele conta a história dela, porra, aí acho que vocês vão me dar razão, assim, vocês vão ver que ele é um cretino rematado. Porque ele diz, a Dona Plácida, quem era ela? Uma mulher que... Aí ele conta a história dela, que é uma história de tragédia, assim, como a história dos pobres brasileiros em geral. Enfim, abandonada pelo marido, criou uma filha e tal, enfim. Trabalhava assim durante o dia fazendo doce num tacho e de noite costurava e tal para poder sustentar a filha. Até que foi acolhida pela família dessa amante do Brás Cubas. E aí ela passou então a viver do favor dessa família. E ela ficava quietinha porque aquilo ali era ótimo. Bom, ela serve lá de fachada para esses encontros dele enquanto dura, e depois acaba esse namoro dos dois, do Brás Cubas e da sua amante, e o Brás Cubas esquece dela, enfim. Aí lá adiante no enredo, o Brás Cubas conta que um dia ele recebe um bilhete dessa antiga amante, dizendo o seguinte: Brás, eu vou te pedir um favor, a Dona Plácida está morrendo, ela mora no Beco das Escadinhas,
seja numa favela, né? Que não tinha esse nome ainda. Então eu vou te pedir, dá um jeito nela, porque a mulher está morrendo lá. Então. E aí o Brás Cubas conta da reação dele, diz assim, pô, mas o que, que eu tenho a ver com essa mulher, entendeu? O que eu quero com ela? Que saco isso! Pô, não vou, não sei o quê, já tinha até dado dinheiro para ela. Mas, não, mas tudo bem, vou lá, já que a minha ex-amante está pedindo, eu vou. Ou seja, ele não vai porque a mulher está doente, ele não vai por benemerência, ele vai para honrar o nome, né? O nome diamante que ele tinha. Né? E aí ele vai lá, a mulher tá, ele diz um feixe de ossos, uma coisa assim, né? E aí ele simplesmente paga um dinheiro para alguém recolher para a Santa Casa e a mulher morre. Enfim, é um exemplo assim que eu acho que no Brás Cubas aparece, é esse subenredo da Dona Plástica. Ela aparece meia dúzia de vezes no romance. Ela não é uma personagem decisiva, mas sempre que ela aparece, ela é a figura dessa subalterna que recebe favor. E ela é muito grata, porque ela ficou na pior. A filha casou, foi embora. Enfim, ela deu errado na vida totalmente. Então, e ela diz assim: ah, eu devo tudo ao Senhor. É mais ou menos assim como se ela dissesse, paradoxalmente, né? Eu sou livre, devo tudo ao Senhor. O que é um paradoxo, né? Porque a ideia ocidental da liberdade é que cada indivíduo é um indivíduo. Né? Não tem que baixar a cabeça para ninguém, né? Idealmente. Mas é isso, o Machado é um cara que flagra muito essa dimensão do brasileiro do império, né, como a Maria Aparecida disse, mas num nível assim muito profundo. E isso é um dos motivos da força dele. Quer dizer, provavelmente essas coisas não vão ser lidas pelo leitor norte-americano, mas não importa, né? Essas coisas estão lá no romance. Né? Liliane, Kelly Fischer. É isso aí. Ele está dizendo que vai ler Ótimo. Memórias Póstumas. É isso aí, o Machado é inesgotável, podem ter certeza. Assim, o cara aqui dá para a obra dá para voltar sempre, sempre com ganho. Especialmente esses romances da maturidade e os contos, né? Se vocês quiserem se divertir, leiam os contos, porque ali tem de tudo. Guilherme vai fazer uma questão aí. Eu vi que no livro você tem também um longo ensaio sobre o alienista, né? Que é um texto que a gente discute muito em sala de aula também, porque, entre aspas, né, tem a questão aí da Claro. idade mental, né? Uhum. O alienista é um exemplo ótimo para mostrar como o Machado era um cara que participava do debate do seu tempo, né? Que o alienista é uma paródia de darwinismo, mas também não bem do darwinismo, mas enfim, do spencerismo, né? Da ideia evolucionista meio linear, assim, que não é o pobre do Darwin, acho que não tem nada a ver com isso. Né? E aí ele parodia aquilo e parodia o método científico mesmo, né? Porque o alienista, naquela maluquice dele, ele é rigorosamente científico, né? Ele tem hipóteses, ele testa as hipóteses, confirma ou infirma as suas hipóteses, né? Com o detalhe de que ele faz isso com a saúde mental dos outros e com a, e com a liberdade dos outros, né? Então é um outro também que quando for traduzido e circulava, os caras vão dizer, porra, como é que um brasileiro entendeu isso? Antes de todo mundo, talvez, né? Vamos caminhando aí para os nossos 6 minutos finais, né? Para a gente terminar aí 2h45. Eu estou vendo aqui o Alexandre, que é nosso secretário do Colégio de Estudos Avançados, Fischer, faz uma questão geral sobre a disposição do leitor médio brasileiro para a leitura dos clássicos da literatura. Paulo Camargos, né, colega lá de Minas Gerais, que esteve com a gente, também Isso. outras pessoas, agradece aí, diz pela excelente aula. Márcia Machado, uma colega nossa do Departamento de Saúde Comunitária, foi ex-reitora de extensão, gostou muito. Convido você para voltar mais vezes, para as profundezas da imaginação.
Eu não sei bem o que ela quis dizer com isso, Fischer, mas você pode comentar. Não, E na próxima vez eu vou ao vivo a Fortaleza para conversar, então. pode ter sido isso. E a imaginação. Malu Borges também, nossa professora titular da saúde coletiva, vai estar aqui no nosso, nas nossas sessões, é a última desse mês, uma fala sobre o cuidar e mais. Mas a questão que o Alexandre menciona ali, sobre a disposição Sim. do leitor brasileiro, é, enfim, a nossa vida é a nossa vida mental brasileira, a vida literária brasileira tem isso, assim, ela sofre de muita descontinuidade. Apenas agora, assim, nos últimos anos, é que a gente tem escola para todo mundo e uma escola ainda muito precária e tudo, né? A formação dos professores é muito precária também. Mas é isso, a gente não tem biblioteca, né? Eu dou o exemplo aqui de Porto Alegre. Porto Alegre não tem uma biblioteca pública que fique aberta depois das 6 da tarde. Isso é simplesmente uma piada, entende? Se você trabalha até às 6 da tarde, ele não tem um lugar para ir para retirar um livro. Isso é uma prova de que nós não prestigiamos a leitura, né? Então, o que a gente tem que fazer é isso. Quando eu falo para os alunos, eu dou aula para futuros professores, basicamente, né? Para jornalistas também, mas para futuros professores. Eu sempre digo, cara, nós temos muita coisa para fazer, entendeu? Nós temos que ensinar os alunos a ler. E ensinar a ler na minha opinião, basicamente é fazer o cidadão perder o medo de ler, né? Então, falando sobre os clássicos, o ponto é esse, a gente tem que aparelhar o leitor com um repertório de leituras e com conversas sobre leitura, de tal maneira que ele se sinta livre para ler depois o que ele quiser, né? Se ele vai ler só o Paulo Coelho, ou se ele vai ler o Machado de Assis, isso é da vida, isso faz parte da vida, né? Autonomia, né? Da liberdade. Exatamente. O importante é que o cara não tenha medo, porque eu acho que a maior parte das vezes acontece isso. O cara diz assim, porra, Dostoiévski, eu sei que é muito bom, mas eu não vou me meter nisso aí. É uma bronca, né? O ideal seria que o cara não tivesse medo de tentar, né? E é isso. Mesma coisa do Machado de Assis. Pô, é um monstro, a gente aprende no colégio, aprende umas palavras, ele era romântico, virou realista, não sei o quê. Umas coisas desse tipo, umas simplificações assim. E aí já nem sabe se como é que começa e tal. Enfim, o que eu sempre postulo é isso, que a gente não tenha medo de ler, né? E, aliás, na nossa conversa aquela do outro dia, apareceu esse tema mesmo, né? Acho que foi o Álvaro mesmo que mencionou, disse, pô, será que eu podia profanar, acho que usasse esse verbo, né? É claro que sim, a gente tem que profanar no sentido de que tem que ler e fazer dessa leitura o que achar que tem que fazer, entendeu? A gente tem na tradição neolatina em geral, mas muito aqui, brasileira, ibérica, Foi, deu uma uma ideia de parada que a aí. literatura é da vida, assim, parece que é uma coisa que está lá no céu, né? A literatura é da vida, né? Os caras que escreveram estavam pensando sobre a vida, e é isso, a gente lê e pensa também, pronto, é só isso. Os norte-americanos e os ingleses têm uma visão mais pragmática, assim, eles comentam pensando na vida mesmo, né? Não, fulano, o romance tal é bom para a gente aprender o valor da solidariedade. Pronto, é um valor, né? Não tem nada a ver com teoria literária nem com escola literária. E isso no Brasil a gente está longe ainda de conseguir, né? Lamentavelmente. É. Então, nesse sentido, o Luiz Augusto Fischer, vou te colocar a última questão aí. É, às vezes, em sala de aula, tem de discutir o conto A Causa Travou, né? Secreta e perguntar para os alunos de medicina, né, qual é a causa secreta deles, né? Aham. E é muito interessante, porque é um conto dramático, né? Um conto, digamos, desses, estou lembrando aqui, desse muito próximo da Cartomante, a Igreja dos Diabos, a Igreja do Diabo, né? Do diabo. Mas eu queria então, que você nos brindasse aí com a causa secreta, aí, com algo dessa dimensão da vida, né? Qual é a nossa causa secreta? No caso do estudante de medicina, é levá-lo a pensar, obviamente, numa causa secreta positiva, né? Mas, por exemplo, agora na pandemia de Covid, né? O que é que faz o sujeito sair de casa todo dia para se dedicar a problemas alheios, né? O que é que ele tem? A Clarice talvez falasse de clandestino, né? O que é que ele tem que só ele cultiva, né?
Então, o que é que ele tem de secreto, o que é que ele tem de clandestino, que ele é capaz de enfrentar a vida, como você falou, com essa altivez, com essa busca de autonomia. Né? Não vou saber dizer nada melhor do que tu está dizendo. Não, é isso mesmo, né? Vou te responder fazendo uma volta. Eu acho que o Machado, em geral, ele é um exemplo de um self-made man de verdade, assim, porque, né, se pensar por aí, assim, que ele precisava escrever o que ele escreveu, objetivamente não. Ele precisava formular, assim, ter se dedicado tanto, enfim, selecionando enredos, desenhando personagens, né, melhorando no aprendizado do domínio da língua e tudo, né? Ele não precisava, para a vida pessoal dele não precisava, né? Mas ele fez isso porque por alguma causa secreta, né? Quer dizer, ele foi atrás de um valor superior e é isso. Não se esperava de um menino como ele, um menino pobre, né? Nascido no morro do Rio de Janeiro, de pais pobres, trabalhadores e tal. Não se imaginava que ele fosse chegar a ser o melhor escritor da língua portuguesa, que ele é, né? Tá, ou pelo menos está no grupo dos, sei lá, 5 maiores, né? Ele, o Camões, Fernando Pessoa, sei lá, Nelson Rodrigues, Graciliano, dá para botar uns 5 ou 6 aí. Né? Por que excluiu o Mineiro, hein? Guimarães. Guimarães Rosa é genial. Não, nós vamos botar uns 10 aí, né? E 11 para dar um time titular, né? Dá para ser, né? Clarice Lispector. Não, mas eu digo, é isso, né? Assim, quando a gente lê o Machado para além dos para além dos enredos, é isso. A gente tem ali um cara se esforçando muito para fazer um negócio bonito, né? E é isso. Eu acho que isso é um exemplo legal. E é uma outra coisa que a gente não faz no ensino de literatura, é mostrar como ali tem um indivíduo, né, um ser humano correndo atrás, né, tentando encontrar o jeito de falar. O Machado, aliás, oferece esse espetáculo, porque quando a gente lê os primeiros contos dele, de menino, lá de 20 e poucos anos de idade, e lê os contos da maturidade, a gente vê como ele aprendeu. E ele aprendeu porque ele foi atrás. É isso, né? Não, talvez não seja médico, assim, numa pandemia ainda mais, né? Mas é uma coisa que faz muito bem para a alma, né? Ficha, estamos aguardando a última. Opa, estão me ouvindo? Não sei. Ah, sim. Estamos aguardando aqui a professora Carla Patrícia. A professora Carla Patrícia é psicanalista do nosso departamento de psicologia. Semana passada ela esteve aqui nesse canal, né? E, bom, com uma fala belíssima em torno do que ela chamou da melancolia brasileira, né? E ela disse uma expressão que me chamou muita atenção, por que adoecer da lucidez? E ela formulou uma resposta, porque homens, quer dizer, uma questão, né? Homens que conhecem a pequenez de outros homens, mas perto demais. Então foi uma, ela está praticamente encerrando aqui, eu vou passar a palavra para você, agradecendo a sua exposição instigante de Machado, e acho que ela vai falar alguma coisa. Ela disse que isso é machadiano, né? Acho que isso é machadiano. É isso aí. Não, então, agradeço também a atenção de vocês aí. Muito bom voltar ao Machado sempre. É Ok, isso. Sejam felizes. ok, Fischer, muito obrigado. Foi um prazer, viu, tê-lo entre nós aqui. E na próxima semana vamos voltar na quinta-feira. Acho que é uma discussão sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que vai ser com o nosso amigo Henrique, que está aqui, e com o José Liceu, professor da Unicamp. Fischer, muito obrigado, foi um prazer enorme, viu? Muito obrigado Maravilha. pela sua contribuição. Grande abraço e agora serei ouvinte do Sarau Elétrico, que é só Isso. colocar, pessoal, no YouTube e a gente encontra aí as contribuições da literatura do Luiz Augusto Fischer. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. Obrigado, Fischer. Tchau. Muito obrigado mesmo.